Eu peço que você abra comigo o texto da palavra de Deus, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo de número 12. Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo de número 12, eu estarei lendo. Os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias e eu peço que você tenha bastante atenção ao que o texto fala, uma vez que esse é um texto que tem sido utilizado de maneira errônea por falsos pastores, falsas igrejas, no sentido de exploração para aquelas pessoas que estão adentrando aqueles templos. Então é um texto que tem sido usado em muitos lugares de maneira errada e eu peço que você se atente para que você não seja confundido, não seja iludido, não seja enganado por falsos ensinamentos que têm sido propagados por aí afora. Malaquias 3, do 6 ao 12, diz assim a palavra de Deus: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Em 31 de outubro de 1517, lá na Alemanha, Martinho Lutero afixou na porta da capela em Wittenberg 95 teses. Ele estava diante dessa capela e ele afixa na porta dela 95 teses, 95 afirmações que ele gostaria de discutir, de debater com os teólogos que pertenciam à Igreja Católica Apostólica Romana. Essas teses deram início àquilo que nós conhecemos hoje como o movimento da Reforma Protestante, que no século XVI surge de uma maneira muito forte, contrariando as falsas doutrinas que estavam sendo propagadas. Essas teses, elas eram um contraponto a muitos dos falsos ensinamentos, falsas interpretações, falsas compreensões bíblicas que eram propagadas pelo catolicismo romano naquela época. Então essas teses, ainda hoje, elas existem e foram fundamentais para demonstrar não somente a posição de Lutero, mas a posição de muitos homens que se levantaram para dizer que a igreja precisava retornar à palavra de Deus. Só que a primeira tese, são 95, mas a primeira tese, ela diz uma coisa muito interessante. Veja o que diz essa tese. Ela diz assim: quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos, ele quis dizer que toda a vida dos crentes deveria ser de arrependimento. Vou repetir. Quando o Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos, ele quis dizer que toda a vida dos crentes deve ser de arrependimento. Isso nos mostra, segundo o que Lutero afirma, isso nos mostra que o arrependimento na vida de um pecador não acontece somente em que nós nos convertemos ao Evangelho. No momento em que o Espírito Santo toca em nosso coração,
renova a nossa mente e nos leva para os braços de Deus. É o momento que nós conhecemos como conversão. O arrependimento existe ali, sim, ele é fundamental para que a conversão aconteça, mas o arrependimento não existe somente ali. O arrependimento na vida do crente, ele deve permear toda a caminhada cristã, do início ao fim. Sabe por quê? Porque ao longo do tempo, embora nós sejamos crentes, embora nós pertençamos a Cristo, ao longo do tempo o nosso coração se endurece. Ao longo do tempo, ao longo dos anos em que nós nos convertemos, o nosso coração esfria, o nosso coração se acostuma com a religiosidade e com a rotina religiosa que nós experienciamos toda semana, e por causa disso, em muitos momentos, nós nos afastamos de Deus. Embora sejamos salvos, resgatados pelo poder do Evangelho, por causa da dureza e do engano do nosso coração, nós nos afastamos de Deus em muitas horas, de maneira que o arrependimento é necessário por toda a vida. E é sobre isso, meus irmãos, que nos fala esse texto que nós acabamos de ler. Quando Deus chamou Abraão e o tirou da terra de Ur dos caldeus, como nos relata Gênesis, naquele momento, o Senhor firmou uma aliança com Abraão. Deus se comprometeu a ser o Deus de Abraão, mas não somente o Deus de Abraão, ele seria também o Deus de toda a sua descendência, para todo sempre. Com isso, Deus haveria de protegê-los, de abençoá-los, de conduzi-los graciosamente na sua presença. Ele fez muitas promessas. Ele prometeu lhes dar uma terra que mana leite e mel. Ele lhes prometeu dar um reino e prometeu que a descendência de Abraão seria o canal da bênção de Deus, que se estenderia por todas as famílias da terra. Deus fez muitas promessas gloriosas, promessas de bênção, promessas de alegria. Só que ao lado de tantas promessas, Deus também exigiu uma coisa de Abraão e dos seus descendentes. Ele exigiu obediência. Ele exigiu fidelidade do povo de Israel. Uma coisa que por muitas vezes ao longo da história deixou de existir. De maneira que em vários momentos ao longo da história de Israel, passando por Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, José, Moisés, ao longo de toda essa história, o povo era chamado em muitos momentos a se arrepender dos seus pecados. O povo pecava e era chamado a retornar aos caminhos de Deus. Quando Deus dizia: lembre-se da minha aliança, porque eu prometi abençoá-los, mas eu exigi obediência de vocês. É exatamente isso, meus irmãos, que está acontecendo agora no livro de Malaquias. O povo estava mais uma vez vivendo no pecado. O povo estava profanando o culto. O povo estava desonrando a Deus. O povo estava virando as costas para o Senhor. E mais uma vez, ele precisava se arrepender urgentemente. E é sobre isso que nós iremos pensar hoje. Um povo chamado ao arrependimento. Um povo chamado ao arrependimento. E a pergunta é: por que esse povo precisa se arrepender? Esse povo precisa se arrepender, em primeiro lugar, para receber o perdão de Deus. Para receber o perdão de Deus. Versículos 6 até a segunda parte do versículo 7. Perceba que o versículo de número 6 já começa afirmando uma coisa muito importante a respeito de quem Deus é. O texto diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Um dos atributos que fazem parte do ser de Deus, da sua essência divina, se encontra no fato de que ele é imutável. Ou seja, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. O capítulo 23 de Números, por exemplo, afirma que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nele, nesse Deus, não existe variação ou sombra de mudança, como afirma Tiago na sua carta. Deus não muda em suas promessas. Deus não muda em sua vontade. Deus não muda em seus propósitos. Deus não muda na aliança que Ele tem com o seu povo. Ele é o alfa, Ele é o ômega.
ele não teve começo e ele jamais terá fim. O Senhor é Deus por toda a eternidade, como afirma o livro dos Salmos. Dessa forma como afirma o texto, Malaquias está dizendo que por causa da imutabilidade de Deus, é que o povo de Israel, os descendentes de Jacó, não foram consumidos. A ideia de ser consumido aqui é ser destruído, aniquilado, condenado pelas mãos de Deus. Mas por que o povo de Israel seria destruído e condenado? Eles não eram povo de Deus? Por que eles seriam destruídos? A sequência do versículo 7 nos informa, veja o que diz o texto. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. O Senhor está fazendo uma grande queixa, uma grande acusação contra o povo de Israel. Se nós analisarmos a história do povo, como eu já citei anteriormente, nós poderemos constatar facilmente que desde Abraão até Malaquias, os israelitas desobedeceram à lei de Deus por diversas vezes. Um dos episódios mais escandalosos disso se encontra no deserto, quando, pelo fato de Moisés sair um tempinho do povo de Israel, do meio do povo, quando ele desce, quando ele volta, o povo está adorando um bezerro de ouro. Israel ganhou a fama de ser um povo teimoso, um povo rebelde, que se esquecia da aliança e da lei, um povo que se inclinava para outros deuses, um povo que desonrava o culto e constantemente provocava a ira de Deus. Em outras palavras, o que Deus está falando através de Malaquias é: vocês, israelitas, vocês são iguais aos seus pais, vocês são iguais aos seus antepassados no deserto, desobedientes, rebeldes, vivendo em desonra diante de Deus. Vocês estão cometendo os mesmos pecados que foram cometidos no passado pelos descendentes, pelos antepassados de vocês. Vocês estão se desviando dos meus caminhos, vocês estão deixando de guardar a minha lei. Por causa disso, vocês poderiam facilmente ser todos condenados, fulminados pela ira do Senhor. Vocês só não são, porque Deus não muda. Isso significa dizer que Deus, apesar de ter todos os motivos plausíveis para fulminar esse povo, Deus jamais deixa de amar aqueles que lhe pertencem. Deus prometeu amar, proteger e guiar o seu povo. Deus prometeu jamais abandonar o povo de Israel. Sim, o Senhor disciplina o seu povo, o Senhor corrige o seu povo, o Senhor exorta o seu povo, mas Ele jamais destrói esse povo que lhe pertence. Como afirma o livro de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Mas a quem Deus é fiel? A nós? Claro que não. Nós somos miseráveis pecadores, nós não temos nada de bom em nós, então Deus não é fiel a nós. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel às suas promessas, apesar dos nossos pecados. Deus é fiel a quem Ele é, a sua palavra, apesar da nossa infidelidade para com Ele. É por isso que a sequência do versículo 7 afirma o seguinte, veja o que diz o texto: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ao invés de condenar os israelitas, ao invés de destruí-los com a sua justa e santa ira, o que Deus faz, na verdade, é chamar esse povo mais uma vez ao arrependimento. Deus está dizendo: se arrependam dos seus pecados. Se o povo de Israel se voltasse para Deus em arrependimento sincero, verdadeiro, em confissão de pecados, querendo abertamente abandonar os maus caminhos da iniquidade, se assim acontecesse, Deus se voltaria para eles, trazendo perdão, trazendo reconciliação, trazendo restauração. A expressão tornai-vos para mim traz a ideia
de alguém que está seguindo, aqui, por exemplo, no caminho do pecado, está indo pela estrada do pecado, mas essa pessoa desiste, dá a meia volta e se rende ao Senhor. Essa é a ideia de tornai-vos para mim. Aquele que estava no caminho da iniquidade, ele para, ele volta e ele se rende ao Senhor. O amor de Deus pelo seu povo não pode sofrer mudança. E não é por nossa causa, mas é apesar dos nossos muitos pecados. O amor de Deus pelo seu povo é eterno, é incondicional, não porque nós merecemos, mas por causa desse amor que vem dele. Veja, a causa do amor de Deus não está em nós, mas está nele mesmo, está na sua maravilhosa graça, como diz o apóstolo João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Meus queridos irmãos, se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, nós estaríamos arruinados. Se Deus olhasse para nós com as lentes da nossa iniquidade, nós estaríamos perdidos. Se o Senhor considerasse os nossos méritos para nos dar uma recompensa, nós seríamos completamente aniquilados pela sua ira, porque a única coisa que nós de fato merecemos é ira, é justiça, é condenação ao inferno. Se Deus olhasse para nós com as lentes da iniquidade que habitam em nosso coração, nós deixaríamos de existir, porque seríamos todos aniquilados pela justa e santa ira de Deus. Mas, meus irmãos, louvado seja o Senhor, porque como diz a palavra, onde abundou o pecado, onde abundou a iniquidade, onde abundou a treva do pecado, superabundou a maravilhosa graça do nosso Deus. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, é maior que a nossa iniquidade. A graça do Senhor é maior que a nossa impureza. E é por causa disso que Ele soberanamente, amorosamente, graciosamente nos chama ao arrependimento. E esse arrependimento se dá, meus irmãos, não por meio de pastores, não por meio de presbíteros, não por meio de vocês, mas esse arrependimento se dá mediante a fé em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, Deus tem a total disposição para nos perdoar, para se reconciliar conosco, para nos trazer para perto dele, mas para isso nós precisamos nos arrepender e confessar as nossas iniquidades aos pés do Senhor. Nós precisamos abandonar os nossos maus caminhos e voltar os nossos corações para Jesus Cristo, o único que pode trazer redenção e pleno perdão para a nossa alma. Meus queridos irmãos, somente o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Um povo chamado ao arrependimento. Esse povo precisa se arrepender, como nós vimos em primeiro lugar, para receber o perdão de Deus. E esse povo precisa se arrepender em segundo lugar, porque o pecado só traz maldição. O pecado só traz maldição. Última parte do versículo 7 até o versículo de número 9. Na última parte do versículo 7, o texto nos apresenta mais uma prova de como o povo de Israel era cínico em relação aos seus pecados. Aqui surge mais uma vez aquela estrutura textual que permeia todo o livro do profeta Malaquias, onde Deus faz uma declaração inicial, o povo logo em seguida responde questionando essa declaração de Deus, e logo em seguida Deus responde esse questionamento apresentando os seus argumentos e as suas motivações. Você vai encontrar essa estrutura ao longo de todo o livro, desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Deus fala, o povo questiona e Deus responde o questionamento com as suas motivações. Então o livro de Malaquias ele é construído nessa estrutura de diálogo. É Deus conversando com o seu povo por intermédio do profeta. Lembre-se que Deus acabou de afirmar, nós acabamos de ver isso. Ele disse: se arrependam e voltem-se para mim, para que assim eu me volte para vocês com perdão e graça. Foi isso que Deus disse para Israel: se arrependam, venham até mim, que eu receberei vocês e vocês serão perdoados. Agora, o povo questiona essa declaração. Veja o que o povo diz. Em outras palavras, eles estão dizendo assim: mas como assim, Deus? Como assim? Nós devemos nos arrepender de quê? No que é que nós estamos pecando contra o Senhor?
Quais são os nossos crimes? O que é que nós fizemos de errado? Perceba que eles se fazem aqui de desentendidos, né? O que é? Como assim? Estou pecando? Qual é o meu pecado? No versículo de número 8, Deus então responde a essa indagação do povo com um exemplo prático, trazendo à tona um dos pecados. Deus traz à tona aqui, expõe um dos pecados que os israelitas estavam cometendo. Lembre-se que Israel estava quebrando a aliança que eles tinham com Deus, especificamente com a profanação do culto. Então lembre-se que o livro de Malaquias, ele é construído em cima desse tema, do culto, porque os pecados principais que são citados aqui eram uma profanação do culto, era um ataque ao culto, ao templo, à adoração do Senhor. O que Deus faz agora então é mostrar um exemplo prático de como isso estava acontecendo. Se você observar o versículo 8, a resposta de Deus começa com uma pergunta. Ele diz o seguinte: acaso um homem pode roubar a Deus? Perceba que é isso que ele diz. Acaso um homem pode roubar a Deus? Você há de concordar comigo que essa é uma pergunta, no mínimo, inusitada. Essa pergunta de Deus é, no mínimo, intrigante. Parece algo ridículo, né? É de você perguntar assim: como é que um mero mortal poderia roubar? Como é que um mero mortal, uma mera criatura, limitada, imperfeita, poderia roubar aquele que é o eterno dono de todas as coisas? Como é que uma criatura poderia roubar aquele que é o soberano criador de todo o universo? A sequência do versículo 8 nos mostra que o povo, mais uma vez, responde cinicamente, questionando essa declaração. Perceba que eles dizem: mas no que é que nós estamos te roubando? Primeiro eles disseram, né? O que é que nós precisamos nos arrepender? Qual foi o pecado? E agora eles dizem: o Senhor está dizendo que a gente está roubando o Senhor. Mas como? Em quê? E no final do versículo 8, Deus responde dizendo: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Abri um parênteses aqui. O que era o dízimo no Antigo Testamento? O povo de Israel era orientado a oferecer 10% de tudo o que eles tinham, absolutamente tudo. Então era 10% do rebanho, 10% da colheita, 10% das frutas, dos cereais, 10% de um dinheiro que vinha, por exemplo, de uma propriedade, dentre tantas outras coisas. Essa prática, se você for analisar biblicamente, ela surge muito antes da lei de Moisés. Há quem defenda que o dízimo ele surge na lei de Moisés, só que na verdade ele é anterior a essa lei. No livro de Gênesis, por exemplo, nós encontramos episódios em que tanto Abraão quanto Jacó entregam a Deus, consagram a Deus 10% do que eles possuíam. Não havia lei nesse tempo, não havia lei nem para Abraão nem para Jacó. Mesmo assim eles ofertaram ao Senhor de forma generosa, de forma voluntária. Você encontra até um episódio semelhante em Caim e Abel, onde num momento de culto, eles adoram a Deus ofertando, entregando uma coisa que fazia parte dos seus bens, daquilo que eles possuíam. Então, Abraão, Jacó, posteriormente surge a lei de Moisés, regulamentando a prática do dízimo entre o povo de Israel. Então, se você observar, perceba aqui que o dízimo ele era uma lei em Israel. Era parte da obrigação legal de um israelita. Então, se um israelita deixasse de dizimar, ele estava sendo omisso diante da lei de Deus, diante de uma exigência de Deus. Ele estava sendo omisso em não devolver aquilo que já pertencia ao Senhor, uma vez que Deus estabeleceu que aquela pequena parte, aqueles 10%, deviam ser consagrados a Ele. E essa entrega não era meramente uma entrega financeira, era um ato de adoração. Se você analisar, mesmo antes da lei de Moisés, e até mesmo dentro dela, a entrega do dízimo e da oferta era uma parte integrante do culto em Israel. E é por isso
que o dízimo está sendo citado aqui no texto, porque, como eu falei, o livro de Malaquias é uma grande denúncia contra os pecados que Israel estava cometendo em relação ao culto, em relação à adoração. O povo estava então deixando de dizimar e de ofertar. Eles estavam parando de fazer isso. É por isso que o texto fala sobre roubo aqui, certo? Porque os israelitas estavam deixando de entregar ao Senhor os 10% que deveriam ser consagrados a Ele, segundo a lei de Moisés. E o verbo traduzido aqui por roubar apresenta a ideia de que eles estavam se apossando com violência. Eles estavam tomando com violência, retendo com violência algo que deveria pertencer a Deus. E qual a consequência disso? Desse ato de profanação do culto? Qual a consequência do fato deles estarem desobedecendo a lei e deixando de dizimar e de ofertar? A resposta se encontra no versículo 9, olhe. O versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Lembre-se que nessa época, a nação de Israel estava passando por diversos problemas. Suas colheitas estavam produzindo nada, quase nada, ou então não estavam produzindo. As plantações deles não rendiam, não era o suficiente. A vida financeira do povo estava precária. Eles estavam sendo subjugados por outras nações, inclusive. Haviam nações mais poderosas, os persas, por exemplo, que estavam oprimindo o povo de Israel, dentre outras coisas. Mas qual o motivo disso? Qual o motivo de tanto sofrimento, de tanta dor? É isso que Malaquias está nos contando no versículo 9. A causa de toda essa angústia estava no pecado do povo de Israel. A causa de toda angústia, de toda maldição, de todo sofrimento estava na iniquidade deles, na desobediência deles, porque eles estavam se virando para o Senhor, virando as costas para Ele, desobedecendo a Deus, fugindo da sua lei. Eles estavam vivendo na iniquidade, eles estavam profanando o culto de Deus, eles estavam sendo infiéis nos dízimos e nas ofertas requeridos por Deus. Por causa disso, o Senhor estava derramando grande maldição sobre toda a nação. Porque se você for para o livro de Deuteronômio, você encontra uma distinção de bênçãos para quem é obediente, de bênçãos para quem ama ao Senhor, para quem consagra a vida ao Senhor. Só que ao mesmo tempo, o texto diz que existe maldição para quem vive no pecado, maldição para quem se desvia dos caminhos de Deus. Meus irmãos, nós não podemos cair no erro de achar que nós seremos tremendamente abençoados, que nós prosperaremos em todos os sentidos, se nós estamos trilhando caminhos que desonram o nome de Deus. O pecado muitas vezes se apresenta diante dos nossos olhos com uma aparência muito atrativa, uma aparência muito tentadora, uma aparência muito vantajosa, nos chamando, dizendo: venha que vai dar tudo certo. Parece que ele, o pecado, é o caminho da felicidade, do conforto. Só que, meus irmãos, a grande realidade é que o pecado só traz maldição sobre a nossa vida. O pecado produz um vazio em nossas almas, ele produz destruição dentro da nossa casa, na nossa vida. O pecado nos ilude com a felicidade passageira e nos leva ao caminho da perdição, ao caminho da destruição. A prática da iniquidade sempre produz duras consequências em nossa caminhada aqui nesse mundo. Não há como fugir disso. Se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se nós nos arrependermos de fato, haverá perdão. Mas se nós não nos arrependermos desses maus caminhos, o que nós estaremos chamando para a nossa vida é ira, é juízo, é maldição sobre as nossas cabeças. Meus irmãos, somente no nome de Jesus Cristo é que nós encontramos verdadeira paz. É somente no nome de Jesus Cristo que nós encontramos verdadeira esperança para as nossas almas. Somente mediante a fé no nosso nome, ou melhor, no nome de Cristo, somente quando nós colocamos a confiança em Jesus, é que nós somos livres de toda maldição do pecado. Um povo chamado ao arrependimento. Esse povo precisa se arrepender para receber o perdão de Deus. Esse povo precisa se arrepender porque o pecado só traz maldição.
E em terceiro e último lugar, esse povo precisa se arrepender para desfrutar de bênçãos e alegrias. Esse povo precisa se arrepender para desfrutar de bênçãos e alegrias. Versículos 10 a 12. A primeira parte do versículo 10 afirma o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A expressão casa do tesouro se refere ao lugar para onde eram levados os dízimos. Esse lugar se encontrava no templo de Jerusalém e servia como uma espécie de depósito onde eram colocados todos os dízimos e ofertas, não somente o dinheiro, mas também, por exemplo, os animais, os cereais, as frutas e todas as outras coisas que eram entregues pelo povo sendo ofertados ao Senhor. E perceba que o texto enfatiza, ele diz: tragam todos os dízimos. Isso porque os israelitas, ao invés de entregarem tudo aquilo que Deus havia determinado na sua lei, eles entregavam uma parte menor. De duas uma, ou eles não entregavam nada, ou eles entregavam uma parte menor, pegando o restante para si mesmos. Então eles olham, para Deus não dizer que a gente não está entregando nada, eu vou entregar esse pedacinho aqui e o resto é meu. Aí ele não vai poder dizer que eu não estou entregando nada. Então, fingia, né, escondido aí o negócio, né? Só que lembre-se que para Deus ninguém pode mentir. Ninguém pode esconder nada do Senhor. É por isso que o Senhor está dizendo aqui: tragam-me todo o dízimo. Porque ele sabia, obviamente, que o povo muitas vezes escondia uma parte, tomava uma parte para si e entregava apenas uma pequena porção. Mas por que é que eles deveriam trazer o dízimo todo? Perceba que a sequência do versículo 10 nos responde. O texto diz: para que haja mantimento na minha casa. Os dízimos, eles eram usados, por exemplo, para o sustento dos levitas. Os levitas eram membros da tribo de Levi que não tinham recebido nenhuma terra em Israel. Todas as tribos receberam terras, propriedades que lhe pertenciam. Os levitas não, ficaram sem terra. Não é igual sem terra de hoje não, é diferente, tá? Mas não tinham terra. Eles moravam onde então? Eles moravam em cidades específicas, designadas por Deus, que ficavam entre as demais tribos. Eles se dedicavam a quê? Eles se dedicavam exclusivamente ao serviço de Deus. A missão desses levitas era cuidar do templo, era cuidar dos sacrifícios e de tudo que dizia respeito ao culto realizado diante do Senhor no templo de Jerusalém. Diante disso, eles precisavam ser sustentados, porque eles também tinham famílias, eles tinham filhos, eles precisavam comer. Então, eles não tinham terra. Lembra que eles não tinham terra para plantar, eles não tinham terra para criar animais, como as demais tribos. Então, como é que eles viveriam? Eles viveriam dos dízimos que vinham das 12 tribos de Israel, para que assim eles pudessem então se dedicar exclusivamente ao serviço do culto. Além disso, os dízimos também eram utilizados para a manutenção da estrutura do templo. Quando alguma reforma precisava ser feita, o recurso vinha dessas ofertas dos dízimos, mas esses recursos também eram utilizados para socorrer os necessitados. As pessoas estavam passando necessidade, como por exemplo os órfãos, as viúvas, que sempre ficavam desamparados no meio do povo. Então como é que eles eram socorridos? Através dos dízimos e das ofertas, certo? É por isso que o texto diz: tragam para que haja mantimento na minha casa. Porque o serviço do reino de Deus, que envolvia os levitas, o templo, os órfãos, as viúvas, os sacrifícios, os utensílios, todo esse serviço era sustentado pelo quê? Pelo dinheiro das outras nações? Não, era sustentado pelos dízimos e pelas ofertas. Na sequência do versículo 10, Deus diz: provai-me nisto. E isso aqui é intrigante, porque se você for parar para pensar, em geral, a Bíblia nos ensina que Deus é quem coloca o homem à prova, como ele fez, por exemplo, com Abraão, coloca o homem à prova. Só que aqui nesse texto, Deus é quem está dizendo: provem-me, façam um teste comigo, me coloquem à prova e vejam se a minha palavra é verdadeira ou não. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: façam um teste comigo. Sabe o que vocês devem fazer? Obedeçam a minha palavra,
sejam zelosos com a minha aliança, abandonem o pecado, me cultuem do jeito certo, tragam os dízimos do jeito que a lei manda, porque aí sim vocês verão as minhas bênçãos recaindo sobre suas vidas. Vocês estão debaixo de maldição, porque Israel, vocês estão sendo desobedientes, é por isso que vocês estão sendo amaldiçoados. Mas se vocês forem obedientes, se vocês me amarem, se vocês se consagrarem a mim, vocês serão tremendamente abençoados. Mas como é que Deus iria abençoá-los? De onde viria essa bênção? Perceba que Deus promete 3 tipos de bênção aqui no texto. A primeira se encontra na parte final do versículo 10, onde o Senhor afirma que abriria as janelas dos céus para derramar sobre eles bênçãos sem medida. A expressão abrir as janelas do céu aqui é uma linguagem figurada, obviamente, que significa literalmente enviar chuva. Deus está dizendo, eu vou enviar chuva. Lembre-se que as plantações do povo estavam secas, porque estava o quê? Faltando chuva para regar essas plantações. Então, se o povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor, obedecendo a sua palavra, as chuvas voltariam a cair do céu, semelhante ao que aconteceu no episódio do profeta Elias, onde Israel estava num período de seca, e quando o povo se arrepende, Elias ora, e a chuva começa a cair outra vez para abençoar aquela terra. E perceba que Deus diz que essa bênção seria sem medida, ou seja, seria tanta bênção, mas tanta bênção que não teria onde guardar. Essa é a ideia. A segunda bênção está no início do versículo 11, perceba que o texto diz, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Quem é esse devorador que está aparecendo no texto aqui? É um lobisomem? É não. Essa expressão, ela se refere a uma espécie de gafanhoto. Esses gafanhotos, eles sempre apareciam não sozinhos, mas em bandos, como uma nuvem de gafanhotos que cobria ali o céu. Eles pousavam sobre a colheita do povo e em cerca ali de meia hora, eles acabavam com tudo. A colheita acabava, eles comiam o que viesse pela frente e não sobrava nada do plantio. Eles eram muito temidos justamente porque eles eram capazes de arrasar, destruir uma colheita em questão de minutos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse gafanhoto, procure Virgínia, que ela é bióloga. Deus promete que se o povo se arrependesse, essa praga devoradora não viria sobre as suas plantações. E a segunda parte do versículo 11 também afirma que as plantações de uvas, a vide, as plantações de uvas não seriam estéreis. Lembre-se que o plantio de uvas era uma fonte de renda para o povo. Então o Senhor afirma que se houvesse arrependimento, eles jamais deixariam de ter aquela provisão. As vides jamais deixariam de produzir o fruto. Por fim, a terceira bênção está no versículo 12, onde Deus afirma que todas as demais nações olhariam para Israel e veriam que eles eram um povo abençoado. E veriam que eles eram um povo que desfrutava de grandes alegrias, porque Deus estava com eles. As demais nações olhariam para Israel e diriam, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor no meio deles, Deus está com eles, eles são felizes, eles são alegres, porque Deus tem caminhado ao lado deles e tem abençoado eles com a sua poderosa graça. Só que para isso, o povo precisava se arrepender. O povo precisava jogar fora a iniquidade e se voltar para os caminhos do Senhor. Irmãos, esse mundo não pode, embora ele goste de dizer e goste de iludir você dizendo que isso é possível, mas esse mundo não pode nos proporcionar verdadeira felicidade. A alegria aparente que o pecado nos proporciona, ela é momentânea, ela é passageira, ela é ilusória. Do que é que vale nós vivermos uma vida de desobediência e rebeldia contra Deus? Do que nos vale vivermos uma vida afastados da sua palavra, se a mão do Senhor estiver pesando sobre a nossa vida com grande maldição? Não vale a pena. A verdadeira alegria, meus irmãos, se encontra somente em Deus, e especificamente ela se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
É no nome de Cristo que nós somos bem-aventurados. É no nome de Cristo que nós somos mais que felizes. Por meio da fé nesse precioso nome, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ressuscitamos para a vida eterna, vida em abundância. Ó, meus irmãos, bênção longe de Jesus não existe, porque Ele é a nossa alegria. Ele é o motivo do nosso profundo regozijo. Bênção longe de Jesus não vale de nada. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? A maior bênção para nós não se encontra nessa terra, mas ela se encontra na presença de Cristo. Ele é quem cuida da nossa casa, Ele é quem cuida da nossa família, Ele é quem cuida da nossa saúde, do nosso trabalho. Jesus, meus irmãos, é o motivo da nossa alegria. Mas então, o que é que nós podemos trazer para o nosso coração diante dessas afirmações presentes no texto? Queria enfatizar algumas lições que você deve levar para a sua casa. Como servos de Cristo Jesus, uma das coisas mais urgentes para a nossa vida é justamente isso aqui que está acontecendo: o chamado ao arrependimento. Se nós somos servos de Cristo, uma das coisas mais importantes, mais urgentes, mais necessárias para a minha e para a sua vida é o arrependimento. Arrependimento não só de palavras, mas arrependimento sincero, que se reflete nas nossas atitudes. Sabe por quê? Porque com muita facilidade nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Não precisa de muito esforço para você se desviar dos caminhos de Deus. Você não precisa se esforçar muito para fazer o que é errado, para falar o que é errado, para pensar o que é errado. A palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus nos diz que dentro de nós existe ainda a velha natureza, o velho homem, que todos os dias tenta se levantar para nos afastar de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos desse arrependimento, porque amanhã, você está aqui na igreja hoje, mas amanhã, com um deslizezinho só, você se afasta do Senhor. Nós somos pecadores, o nosso coração é enganoso, e por diversas vezes nós trilhamos caminhos tortuosos, que desonram o nome do nosso Deus, durante a semana. É por isso que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser crente há 50 anos, ninguém pode abrir a boca para dizer que passou um dia sem pecar. Ninguém pode abrir a boca para dizer que passou uma semana sem pecar, porque se a pessoa disser isso, ela estará pecando só por dizer. O livro dos Salmos, no capítulo 19, diz que existem pecados que nós nem sequer sabemos que cometemos, pecados ocultos no nosso coração, que nós não tomamos conta. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos, constantemente, todos os dias. É por isso que quando você ora todos os dias, em todas as suas orações diárias, deve conter a confissão de pecados. Deve existir a confissão de pecados, porque aí você tem a consciência de que você é tão pecador que você não consegue passar um dia sem cometer pelo menos um erro diante de Deus. Então, da mesma forma que Deus chamou durante toda a história Israel ao arrependimento, Ele também chama a sua igreja constantemente ao arrependimento. Nós precisamos, meus irmãos, nos arrepender, sabe por quê? E você precisa lembrar disso. Nós precisamos nos arrepender constantemente, identificar os nossos erros, sabe por quê? Porque o pecado só traz maldição sobre a nossa vida. Ele só traz maldição. Muitas pessoas frequentam igrejas. O fato de nós frequentarmos uma igreja não necessariamente quer dizer que nós somos bons crentes. O fato de nós frequentarmos uma igreja não necessariamente quer dizer que a nossa vida com Deus está uma beleza. Porque tem muita gente, pense no Brasil, o Brasil é imenso. E agora, muita gente agora, nesse mesmo horário, espalhados por todo esse país, tem muitas pessoas dentro de uma igreja, frequentando uma igreja todo domingo, mas durante a semana elas se deleitam no prazer do pecado. E veja, as pessoas entendem o pecado errado. As pessoas acham que ser servo de Cristo é ter uma boa moral. A minha moralidade é muito boa. Só que isso é mentira. Porque agora, nesse exato momento, você tem diversos pais de família que não têm a boca suja, não falam palavrão,
não tomam cachaça, não usam droga, não são criminosos, pagam as contas em dia, são bons trabalhadores, são honestos, são bons amigos, bons vizinhos, pessoas que todo mundo ama, mas que não tem Jesus no coração e por isso estão indo para o inferno. Então, o que leva pessoas para o céu não é boa moral, não é ser um bom cidadão, não é ser um bom pai de família. Isso faz parte? Faz parte. Mas de que adianta eu ser o cara mais admirado na minha cidade, se meu coração está longe de Cristo? Então as pessoas entendem errado. As pessoas acham que pecar é somente ficar bêbado, fumar, matar, roubar, adulterar. Todo aquele que está longe de Cristo, ele precisa se arrepender porque ele está em pecado. Então entenda o que é pecado segundo a Bíblia, não segundo o que as pessoas acham lá fora. Porque tem muita gente que acha que vai para o céu porque é bom. Eu sou um ótimo cidadão, eu sou um ótimo homem, uma ótima mulher, eu sou uma ótima pessoa. Isso não vale de nada. Porque o que salva é a fé em Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, tem muita gente, segundo o que eu estou dizendo aqui, tem muita gente que está na igreja no domingo, tem uma excelente moral, mas é muito mais um fariseu religioso, usa terno e gravata, mas o coração está longe de Deus. É um sepulcro caiado, lindo por fora, arrumado, bonito e cheiroso, mas por dentro está morto espiritualmente. Entenda uma coisa, meu irmão, viver sem Deus é viver debaixo de maldição. Existem pessoas que têm tudo, têm dinheiro, têm saúde, têm família, têm casa, têm carro, moto, roupa nova, sapato de luxo, mas estão debaixo de maldição, porque vivem suas vidas longe do Senhor. Maldição não significa necessariamente ter uma vida ruim. O povo pensa que maldição é isso, né? Mas como é que eu estou embaixo de maldição? Minha vida é tão boa. Quem diz que maldição é só isso? Porque tem muita gente que tem tudo do bom e do melhor. A vida mais estável e tranquila que o povo pode presenciar, que o dinheiro pode comprar. Eles têm tudo que o dinheiro dispõe, mas muitas dessas pessoas vão acabar no inferno, porque elas não amam a Deus, elas não amam a Cristo. Se Deus me abençoa nessa vida, Ele abençoa? Ele abençoa, com certeza. Então, se Deus me abençoa nessa vida, mas eu permaneço longe dEle, essa bênção se converte em maldição. Se Deus me abençoa na saúde, na família, no trabalho, nas finanças, onde for, e ao invés de eu me voltar para Ele dizendo obrigado Senhor, foi o Senhor quem me deu, pertence ao Senhor, o Senhor entregou para mim, obrigado Senhor, minha vida vai te glorificar. Se ao invés de eu fazer isso, eu permanecer vivendo longe dEle, essa bênção que Deus me deu se converte em maldição e vai servir para minha condenação, porque no último dia Deus olhará para mim e vai dizer: eu te abençoei, eu dei coisas a você, não foi o diabo, não foi o mundo, fui eu que dei, mas você, ao invés de se voltar para mim, ao invés de se arrepender e seguir o meu filho, você continuou me desonrando, e é por isso que você vai para o inferno. Maldição. Nós somos chamados ao arrependimento, meus irmãos, e o caminho verdadeiro de arrependimento sincero não se encontra em uma placa, não se encontra em uma denominação, se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, se você colocar a sua fé no nome de Cristo e somente no nome de Cristo, haverá pleno perdão para a sua vida. Jesus Cristo foi justo em nosso lugar, Jesus Cristo foi santo em nosso lugar. Por nós, meus irmãos, Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus, coisa que nós não poderíamos fazer. Por nós Ele sangrou, por nós Ele se sacrificou, por nós Ele morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer não acabe no inferno, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a nossa esperança e a nossa alegria. Essa é a boa notícia do Evangelho. Deus salva pecadores por meio da fé em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e somente Ele pode nos levar até Deus. E para todo aquele que se arrepende e crê no seu nome, Ele promete não somente perdão,
mas Ele também promete que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você é servo de Jesus, saiba que Deus promete cuidar da sua família. Se você é servo de Jesus, saiba que Deus promete cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida financeira, cuidar do seu coração, da sua mente. Ele é quem cuida de nós, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida do nosso trabalho, meus irmãos. Deus certamente abençoa o seu povo, não porque nós merecemos, mas porque Ele é gracioso e misericordioso. Deus cuida de nós, não porque nós merecemos, não porque nós temos algo a dar em troca para Ele, mas porque Ele é gracioso para conosco. Em Cristo Jesus, Deus cuida de nós. Em Cristo Jesus, Deus caminha ao nosso lado. Em Cristo Jesus, Deus nos dá a esperança de que um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Deus cuida de nós, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Por isso, meus irmãos, nós podemos experimentar bênçãos. E quando nós falamos de bênção, não é somente coisa financeira não, tá? Material, envolve muitas vezes, envolve. Deus é o dono do ouro e da prata, e se Ele quiser, Ele vai nos abençoar, depende da vontade dEle. Mas a maior bênção que nós temos é a certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor. E para nós encerrarmos, o texto fala sobre isso. Então eu queria citar, não da maneira como os falsos pastores citam, mas eu queria fazer uma referência a isso. Um dos pecados que nós mais cometemos tem a ver com o nosso bolso, tá certo? Tem a ver com as nossas finanças. O texto falou sobre dízimo aqui, e você provavelmente já viu alguém pregando nesse texto aqui, falando um bocado de coisa, que é tudo mentira, distorcendo completamente o que o texto está querendo dizer aqui para nós. Porque o dízimo, ele é citado aqui como um exemplo do pecado de Israel. A gente viu aqui que o contexto todinho é chamado ao arrependimento, para que o povo se voltasse para o Senhor. Então entenda uma coisa, meu querido irmão, queria deixar claro para você, o dízimo não é mais uma lei para a igreja, como era para Israel. Isso aqui a gente não tem para onde correr, a gente analisa a palavra do Senhor e vemos que para Israel era uma lei, mas para a igreja não é. Isso significa dizer o quê? Entenda uma coisa, se você for um dizimista fiel, ou melhor, se você não for um dizimista fiel, digamos que você não seja, não significa dizer que Deus vai, como diz o texto aqui, muitas vezes as pessoas pregam assim, né? Não significa dizer que Deus vai mandar o devorador para a sua casa e vai acabar com tudo que você tem. Tem gente que diz isso, olha, se você não trouxer o dízimo, Deus vai mandar o devorador, usando esse texto aqui, né? E vai destruir a sua casa. Não. Na verdade, é bem provável que não aconteça nada. E você continue tendo uma vida financeira estável. É muito provável. Sabia? O dízimo não é mais uma lei a partir de Cristo. Só que entenda uma coisa. O princípio da contribuição ainda permanece. No Novo Testamento, você tem diversos textos que comprovam e nos mostram que os membros das igrejas daquela época continuavam contribuindo financeiramente com o trabalho do reino de Deus. Não era mais lei, não era uma lei para eles, mas eles continuavam contribuindo financeiramente para o trabalho do reino de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa, membros dessa igreja, você que é visitante, que não é membro, isso não é para você. Mas membros dessa igreja, vocês que são membros e vocês que vão se tornar membros, como membros da igreja, vocês têm sim a responsabilidade de sustentar a igreja. Sustentar espiritualmente, entregando serviço, dedicação, consagração, coração, talento, vida, mas é sustentar financeiramente também. Inclusive, se você abrir o manual presbiteriano, está lá, deveres dos membros, sustentar a igreja financeiramente. Isso não surge da ideia, da cabeça de homem, não. É um princípio bíblico, porque desde a época do Novo Testamento até hoje, a igreja nunca foi sustentada pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, ela sempre foi sustentada pelos seus membros. Na verdade, sustentada por Deus a partir dos seus membros. Sabe por que o dízimo não é mais uma lei no Novo Testamento?
Porque os crentes do Novo Testamento e de hoje devem contribuir com generosidade, de maneira proporcional, com gratidão no coração, sem precisar de uma lei. Não é mais necessário não, na verdade o padrão aumentou, porque o Novo Testamento diz que é com generosidade, é com alegria no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. É o crente que olha assim e diz: eu vou contribuir com o que eu tenho no meu bolso, para que o reino de Deus continue avançando. Então, é claro que eu não vou ter tempo de falar sobre tudo aqui, se você tiver dúvida me procure depois, mas para nós encerrarmos de fato, muitas vezes nós gastamos dinheiro com muita coisa. Isso me inclui, tá? Nós gastamos dinheiro com tanta coisa, mas como é difícil, muitas vezes, não vou generalizar, claro, mas como é difícil, muitas vezes, nós investirmos no reino de Deus. A palavra nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você tem uma renda mensal, quando essa renda mensal chega, se nós entendemos esse princípio de que a contribuição permanece existindo na igreja até hoje, quando a minha renda chega, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço, o que é? É comprar uma coisa no cartão, parcelar, vai no shopping, gasta dinheiro, faz. A primeira coisa que eu faço é separar a minha contribuição para o Senhor. Se você não quiser chamar de dízimo, não precisa chamar não. Chame de contribuição. A gente chama de dízimo porque é a palavra que surge a partir do Antigo Testamento. A primeira coisa que você faz é isso. Deus, obrigado, chegou, meu sustento. Agora, Pai, eu vou separar essa parte aqui para o Senhor. Eu vou entregar ao Senhor. Sabe por quê? Porque a entrega é das primícias e não dos restos. Um texto foi lido hoje, só que não sei se vocês prestam atenção, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, chegou, primeira coisa, isso é do Senhor. Para o trabalho do Senhor, para que a igreja cresça, para que a igreja melhore, para que a igreja amadureça. Porque, meus irmãos, vida espiritual não envolve somente oração, não. Vida espiritual envolve o nosso bolso. Você lembra de Zaqueu? A primeira coisa que Zaqueu fez quando se converteu foi dizer: Senhor Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. E foi nessa hora que Jesus disse: agora sim houve salvação nessa casa. Por quê? Porque o dinheiro, ele é um Deus para as pessoas. Então, quando você encontra uma pessoa disposta a colocar a mão no bolso para o reino de Deus, você vê uma evidência de que ela realmente entendeu o Evangelho. E qual é o padrão que nós temos? Justamente esses 10% que surgem no Antigo Testamento. É o padrão. E não somente na lei de Moisés, como nós vimos. Começa em Abraão, começa em Jacó. Por que Deus estabeleceu esse padrão? Porque é um padrão. Então, se Ele estabeleceu, por que nós queremos fugir dele? Pense comigo. O que é? Pense comigo, seja sincero. O que é entregar 10% do que nós temos diante daquilo que Cristo fez por nós? O que é? É um peso, né? Oxe, coisa chata. Diante daquilo que Cristo fez por nós, o que é 10% de um salário? 10% de um bem material? O que é? Diante de uma coisa que nunca vai perecer, porque o dinheiro que você tem no bolso vai perecer. Mas é aquilo que Cristo te deu. Durará por toda a eternidade. Você só não entrega 10%, sabe por quê? Você não é obrigado, não é uma lei. Você só não entrega 10% se isso te fizer passar necessidade. Aí sim, realmente, você não entrega. Se esse for o caso, você supre as suas necessidades, para a sua família não ficar desamparada, e depois, com o que for possível, você oferta. Deus, só deu para entregar 5%, senão eu ia passar fome. Tudo bem, Deus vai receber. Deus vai se alegrar com isso. Ele não vai se alegrar se você entregar 5, podendo entregar 10. Porque talvez você esteja entregando 5 para ter mais para você, para guardar mais, para usar mais para você. Então, irmãos, de um jeito ou de outro, nós temos que entender esse princípio. Por que todo culto tem um momento de dízimos e ofertas? É porque isso continua para nós hoje, não mais como lei, mas como um princípio que deve ser com alegria e com generosidade, com voluntariedade. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é justamente isso que muitos pregam nesse texto aqui de Malaquias de maneira errada. Dízimo não é condição de salvação. Você não vai ser salvo porque você é um dizimista fiel. Dízimo não é barganha com Deus.
Deus não vai te abençoar mais só porque você é um dizimista fiel. Não quer dizer que você vai ficar rico, não. Vai dar coisas em troca a você. Sabe o que é dízimo no Novo Testamento? É demonstração de gratidão. É demonstração de dependência do Senhor. Então, meu querido irmão, não se apegue ao seu dinheiro. Se apegue a Cristo Jesus. O Evangelho de Lucas diz que mulheres, não eram nem homens, mulheres sustentavam o ministério de Cristo e dos seus apóstolos, colocando a mão no bolso. Se você estiver achando que é mentira, procure o texto que ele está lá. Mulheres sustentavam o ministério de Cristo. Então, se nós queremos ver a igreja crescer, é trabalho, oração, envolvimento, mas é colocar a mão no bolso, é colocar a mão na massa, é colocar a mão e investir na obra do Senhor de maneira material e de maneira espiritual, meu irmão. A contribuição financeira é um ato de adoração que faz parte do culto. Como diz a palavra, onde estiver o teu tesouro, aí sim estará o teu coração. Graças a Deus, a nossa igreja nesse último ano melhorou financeiramente. E os irmãos sabem disso porque nós prestamos relatório. A igreja aqui é transparente com isso. Você sabe agora onde está indo, para onde está indo o seu dízimo, a sua oferta. Tem um relatório. Foi prestado aqui pessoalmente e foi colocado no grupo da igreja para você olhar na sua casa. Então não tem nada escondido aqui. Você sabe que ninguém está roubando você, porque essa não é uma igreja neopentecostal, essa é uma igreja séria. Então você sabe que não tem ninguém roubando você aqui. A igreja cresceu, glória a Deus por isso. Cresceu numericamente, cresceu espiritualmente, cresceu financeiramente. E que isso continue acontecendo para a glória do Senhor. Para que esse recurso seja investido em evangelização, em melhora da estrutura do templo, em socorro aos necessitados da igreja que procuram um conselho, precisando de ajuda. É assim que funciona no reino de Deus. Assim como afirmou Lutero, que a nossa vida seja sempre preenchida, meus irmãos, de verdadeiro arrependimento, para a honra e para a glória do Senhor.